porque eu sei muito bem como funciona o cérebro de alguns pregadores, porque o meu já funcionou desse jeito. Você tem o seu cardápio, seus textos preferidos, e tem aqueles textos ali meio assim. E aí sabe o que você faz? Você abafa a sua consciência e finge que aqueles textos não estão ali. Você nem toca neles. Eu sei porque eu já debati com homens assim, sabe? E eu mostro o texto para eles, sabe o que eles fazem? Pulam o texto, passam por cima, vão para outro texto e não querem lidar com aquele texto. Deus acima de todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz que os homens precisam se arrepender, e quando a Bíblia diz que nós devemos pregar o arrependimento, é dizer às pessoas que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Não, arrependimento não é falar que Deus ama as pessoas e esperar que milagrosamente eles mudem de mente. Mas, Danilo, não é o Espírito Santo que leva a pessoa ao arrependimento? Sim, e ele faz isso enquanto você prega o arrependimento, danado. O Espírito Santo trouxe a luz foi quando? Não foi quando Deus disse, haja luz? O Espírito Santo cura quando? Não é quando você diz, seja curado? O Espírito Santo não faz nada sozinho, meu irmão. E quando é que o Espírito Santo leva o pecador ao arrependimento? Quando você diz para ele, arrependa-se. O que é que Jesus estava dizendo para as 7 igrejas de Apocalipse? Para aquelas igrejas que estavam em pecado? Eu te amo. Eu te amo. É isso? Não, isso ele disse para Filadélfia. Aqueles que se dizem judeus e não são, virão e adorarão aos seus pés e saberão que eu te amei. E o que ele disse para as igrejas que estavam traindo ele, Danilo? Pecando contra ele, vivendo fora da vontade dele. O que Jesus disse para essas igrejas? Arrepende-te. Meus irmãos, que Bíblia que a gente está lendo, gente? Que Bíblia que as pessoas estão lendo para dizer que não tem que pregar arrependimento? Em Atos 14, Paulo disse para os moradores de Listra que eles tinham que se arrepender da idolatria. E aqui o que ele está dizendo para os atenienses? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Por quê? Agora Paulo vai dizer, porque não adianta você também chegar para alguém e dizer, ó, se arrependa. Você tem que dizer por que ela tem que se arrepender. Paulo ele vai continuar a pregação dele. Porque Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Olha o que olha o que o apóstolo da graça está pregando para esses homens. Vocês precisam se arrepender, porque Deus determinou um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não se arrepender, nesse dia tu tá lascado. Isso aqui é evangelho, irmão. Agora, por que Paulo está pregando assim? Você acha que Paulo está pregando assim porque ele quer, porque ele recebeu? Não, ali Paulo recebeu uma revelação especial do Espírito Santo que ele tinha que pregar daquela forma. Não, esta é a regra, este é o método, essa é a forma. Outras formas diferentes dessa é que pode ser uma direção do Espírito Santo. Como Pedro na casa de Cornélio, ele nem teve tempo de falar de arrependimento. O Espírito Santo caiu sobre eles. Agora, essa aqui é a regra. Aquilo lá foi a exceção. Sabe o que estão fazendo? Estão pegando a exceção, transformando em regra, e pegando a regra e jogando no lixo.
Danilo, prova para mim que essa é a regra. Abre em Lucas. De quem veio a regra? A regra veio do dono do evangelho. Querido, o evangelho não é meu, o evangelho não é seu. O evangelho não é dos apóstolos. O evangelho é de Cristo. E quem diz a forma como ele deve ser pregado é Cristo. Vamos ver como Cristo mandou pregar o evangelho? Lucas. Finalzinho de Lucas. Lucas 24, verso 46, aqui, ó, 45. Jesus está explicando por que ele tinha que morrer e tudo mais para os apóstolos. Veja. Então, abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o amor de Deus. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse, Jesus te ama. Leia sua Bíblia, por favor. O que se deve pregar em nome de Jesus? Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Tem gente querendo tirar o arrependimento e ficar só com a remissão dos pecados. Mas não existe remissão de pecado onde não há arrependimento. Jesus deixou claro que arrependimento deve ser pregado. Só para os ímpios, Danilo? Não. Para a igreja também. Principalmente para a igreja. A igreja é quem mais tem condição de decidir se arrepender. Porque a igreja tem o Espírito Santo, a igreja conhece a verdade, a igreja tem obrigação de ser santa. Porque ela já recebeu uma natureza santa. Então, o ímpio, ele não tem como decidir não pecar. O crente tem. Então, a quem mais é dado, mais é requerido. É por isso que quando Jesus vem em Apocalipse, ele não vem fazer declarações de amor para aquelas igrejas. Ele vem para dizer, olha, eu tenho contra você isso, isso, isso e isso. Se arrepende. Porque se você não se arrepender, eu virei contra ti e farei isso, isso, isso e isso. Leia as cartas de Jesus para as igrejas de Apocalipse. É isso que eu estou dizendo. As pessoas querem pegar um Jesus mutilado. Pega Jesus, eu quero a Jesus self-service. Eu quero o amor de Jesus. Eu quero a compaixão de Jesus, a benevolência. Tá aqui, é esse Jesus aqui que eu quero. Peraí, e a minha justiça? E o meu juízo? E a minha santidade? E o meu zelo? E o zelo da minha casa que me consome? Não, isso daí deixa só para os fariseus. Eu não, eu quero esse Jesusinho bonitinho, que eu fico aqui vendo pornografia e ele senta aqui do meu lado. Que lindo! Não. Eu decidi amar Jesus inteiro. Eu amo Jesus dos evangelhos. Eu amo Jesus que vira para aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério e diz, eu não te condeno, mas eu também amo o Jesus que diz para ela, agora vai e não peque mais. Eu amo Jesus que senta com os pecadores, mas eu também amo o Jesus que vai matar os pecadores. Eu amo Jesus que vai comer na casa dos pecadores, mas eu também amo o Jesus que vem montado num cavalo branco, com olhos como chama de fogo, uma espada aguda que sai da sua boca, trazendo vingança sobre os que não conhecem a Deus e que se rebelam contra o Evangelho. Eu amo Jesus, querido. Eu não amo
Frankenstein, um Jesus, meio Jesus, um terço de Jesus. Eu amo Jesus que é revelado nos evangelhos, mas eu também amo Jesus que é revelado nas profecias de Isaías, que é revelado em Apocalipse, que é revelado em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5 em diante, que diz que ele vem tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus e não se submetem ao evangelho. E você, meu irmão, vai amar qual Jesus? O Jesus que... o bezerro de ouro? O bezerro de ouro de Arão? Que Arão foi lá, pegou algo que era das próprias pessoas, pegou o ouro deles, criou um bezerro e fez um Deus de acordo com a mentalidade egípcia que eles tinham. Criou um bezerro. E hoje o mundo não quer um Deus que o julga. O mundo não quer um Deus que vai puni-los. O mundo não quer um Deus que o chame ao arrependimento. O mundo quer um Deus apenas de amor. O mundo está pregando isso agora. E nós, como igreja, vamos alinhar a nossa pregação ao mundo. Não é só amor, o que importa é o amor. Jesus pregou o amor. Não, eu te mostro várias pregações de Jesus aqui, a grande parte das suas parábolas falando de juízo, de fogo eterno, de pranto e ranger de dentes. Querido, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Tem noção? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Aí está aí um povo no mundo que nem lê a Bíblia, nem estuda a Bíblia, tem conhecimento nenhum bíblico, querendo definir quem é Jesus. E o que Jesus falava? Jesus era só amor. Jesus era só amor. Esses terão uma grande surpresa quando Jesus vier. Porque eles vão ver que o amor de Jesus, esse mesmo amor que levou Jesus a dar a vida para comprar pessoas para o Pai, esse mesmo amor zela pela santidade do Pai. E esse amor vem para limpar a honra do Pai. Esse amor vem para vingar o nome do Pai. O Pai está sendo ofendido desde a fundação do mundo. São muitas ofensas, muitas blasfêmias contra o Pai. Ah, mas Jesus já morreu e agora é a graça. Jesus morreu, querido, para oferecer a outra face. O Pai levou na face, levou na face, levou na face, levou na face. E ao invés de punir os homens, o Pai deu a outra face, que é Jesus vindo e oferecendo a graça. E o que os homens fizeram com a outra face? Deram na outra face também. E agora vai acontecer o quê? Agora Deus já deu todas as suas faces. Jesus é a revelação completa da face de Deus. Agora não tem mais face nenhuma para os homens bater. E o que resta? Resta uma expectativa de juízo e ardor de fogo, prestes a devorar os seus adversários. É o que resta. Tudo o que Deus tinha para dar para os homens, para que esses se arrependessem e se voltassem para eles, Deus fez. E eles não quiseram se arrepender. E aqui eu já estou falando de uma perspectiva escatológica, porque os homens ainda estão aí, podem se arrepender. Mas eu estou falando de uma perspectiva já escatológica. Porque em Apocalipse diz, e eles não quiseram se arrepender. E o que resta para eles quando Jesus voltar? Juízo, fogo, pranto e ranger de dente. E onde fica o amor de Deus nessa história toda? O amor de Deus está bem ali na cruz do Calvário. Através do sacrifício de Jesus, oferecendo a esses pecadores que não fazem outra coisa a não ser cuspir na cara de Deus. Deus está em Jesus oferecendo a outra face. Deus está em Jesus dizendo, venham, reconciliem-se comigo.
Esse é o ano aceitável do Senhor, onde os pecadores estão sendo convidados a se arrepender e se tornarem filhos de Deus, escaparem da ira vindoura. Paulo diz que Cristo nos livra da ira vindoura. Agora, se eu não quero nem falar da ira vindoura, como que as pessoas vão saber do que Cristo está livrando elas? Que livramento Cristo está oferecendo a elas? Se eu não quero falar da ira. Paulo falou da ira vindoura. Vamos ver aqui. Atos. Isso aqui tudo é Paulo, irmão. Tudo é Paulo. Eu prego Paulo. Ah, Danilo prega a lei. Não sei que lei. Eu li Deuteronômio aqui, em algum momento? Levítico, Números, Êxodo. Não, né? Até agora eu estou lendo só Paulo, Atos dos Apóstolos, Jesus. Não, acho que eu não prego lei, não. Eu acho que eu prego o Novo Testamento. Porque até agora eu só estou lendo textos do Novo Testamento. Ora, vamos ver Paulo. Gente, Paulo falando com Félix. Paulo foi pregar o evangelho para um camarada chamado Félix. E aí Paulo, vamos ver, Atos capítulo 24, versículo 24. Vindo, alguns dias depois, Félix, com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouvia falar acerca da fé em Cristo. Bom, o que Paulo está falando com Félix? Paulo está falando acerca da fé em Cristo. Tá. Então esse é o título da mensagem de Paulo. A fé em Cristo. Vamos supor que Paulo tivesse uma mensagem, essa mensagem tivesse um título. Qual seria o título? A fé em Cristo Jesus. Tá, agora qual é o conteúdo dessa mensagem? Vamos ver. Enquanto Paulo falava sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, apavorado, respondeu: por agora vai embora e depois eu te chamo de novo. Interessante. Paulo está pregando sobre a fé em Jesus, mas aí Paulo está falando da justiça, da temperança, do juízo vindouro. E quando Paulo fala do juízo vindouro, eu não sei o que Paulo falou, mas parece que o homem ficou meio que com medo, apavorado, não quis nem mais ouvir. Me digam, se você me visse num culto evangelístico, falando do juízo vindouro, falando do lago de fogo, falando que um dia os ímpios estarão diante de Jesus para serem julgados, você ia dizer que eu estou pregando a graça, que eu estou pregando o amor, ou você ia me chamar de um pregador de condenação, você é um pregador de juízo? Então, eis aqui Paulo pregando o juízo vindouro e deixando este homem apavorado. Querido, o que leva os homens ao arrependimento é a mensagem do arrependimento. Mas Danilo, Jesus comia com os pecadores. Vamos lá, qual eram os pecadores que Jesus comia com eles mesmo? Publicanos, prostitutas. Ok. Por que esses pecadores... Você acha que Jesus comia com eles enquanto eles estavam pecando? Né? Eles estão lá pecando, xingando, e Jesus está lá, legal, comendo com eles. É isso mesmo que você acha quando você lê o Evangelho? Você já se esqueceu que essas pessoas, elas iam atrás de Jesus justamente porque elas já tinham ouvido a pregação de João Batista? Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse:
Jesus falou com os fariseus. João veio a vocês pregando o caminho da justiça e vocês não receberam, não creram, os fariseus. Aí ele diz, mas os publicanos e as meretrizes creram. Olha que interessante. Aqueles que creram na mensagem de João foram os mesmos que creram em Jesus, publicanos e prostitutas. Aqueles que rejeitaram a mensagem de João, que era a mensagem de arrependimento, esses também rejeitaram Jesus. Então, quem foram os pecadores que foram até Jesus, que comiam com Jesus, que andavam atrás de Jesus? Não eram os pecadores que estavam ainda amando os seus pecados. Não, eram os pecadores que haviam sido alvo do ministério de João Batista. Então, aqueles pecadores que ouviram a mensagem de arrependimento, esses foram atrás de Jesus. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela não é somente fé em Jesus. Ela é arrependimento e fé em Jesus. Qual foi a pregação de Jesus quando ele saiu do deserto e da tentação? E ele foi pelo mar da Galiléia pregando o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é apenas crede no Evangelho, é arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém, querido? Estou conseguindo pregar direitinho? Está dando para você entender? Está claro? É o que a Bíblia diz ou é o que o pastor Danilo está dizendo? Vou mostrar outro texto de Paulo, né? Volta comigo aí vamos para o capítulo 26. Isso aqui é o evangelho que Paulo pregava. Atos 26, verso 18. Irmãos, há 3 anos atrás, eu pregava a graça exatamente como vários outros estão pregando hoje. Não falava de arrependimento, não falava de santidade, de comportamento, não. Ainda falava assim, não precisa falar de comportamento. Fala da graça e a graça vai mudar o comportamento das pessoas. Então, meu irmão, não sei o que Paulo perdia tempo corrigindo o comportamento dos coríntios, não sei porque que Paulo escreveu Efésios capítulo 4 e 5, quem roubava não roube mais, deixar a mentira, falar a verdade. Não precisa, né? Tão básico, falar para a pessoa parar de mentir, falar, para quê, Paulo? Você não já pregou a graça para eles? Deixa a graça fazer o trabalho dela. Danilo, o que aconteceu que você mudou a sua pregação e você começou a pregar a Bíblia inteira e parou de ficar pregando um versículo isolado? Aconteceu, querido? Primeiro, eu fiquei cansado de fingir que alguns textos não estavam na Bíblia. Porque eu sei muito bem como funciona o cérebro de alguns pregadores, porque o meu já funcionou desse jeito. Você tem o seu cardápio, seus textos preferidos, e tem aqueles textos ali meio assim. E aí sabe o que você faz? Você abafa a sua consciência e finge que aqueles textos não estão ali. Você nem toca neles. Eu sei porque eu já debati com homens assim, sabe? E eu mostro o texto para eles, sabe o que eles fazem? Pulam o texto, passam por cima, vão para outro texto e não querem lidar com aquele texto. Um outro rapaz aqui de São Paulo, igreja enorme, foi debater num programa aí de rádio, a Musical FM, levou uma surra lá,
foi falar de Atos 5, sobre a morte de Ananias e Safira. Aí o teólogo lá perguntou para ele, tá, mas você só fala de amor, de amor, de amor, graça, e a morte de Ananias e Safira foi o quê? Sabe o que o abençoadinho falou? Ai, eu confesso que eu tenho um problema com esse texto. Realmente, querido, quando você quer ser um herege, você vai ter problema com a Bíblia. Quando você quer pregar uma mensagem que a Bíblia não apoia essa mensagem, você vai ter um problema com a Bíblia. Agora, 3 anos atrás, eu cansei de pregar meia Bíblia. Eu falei, agora eu não vou fugir de texto nenhum. E aí eu comecei a mergulhar nesses textos. Isso aqui, esses textos aqui, ó, essas pregações de Paulo que eu estou mostrando para você em Atos, há 3 anos atrás eu estava mergulhado nesses textos. Eu li Paulo de um jeito, eu falei, se eu quero pregar a graça do jeito certo, eu preciso ler, eu preciso pegar os textos de Paulo e ver tudo que Paulo pregava. Então hoje, alguém que diz assim, não, você não é um pregador da graça. Para essa pessoa, querido, nem Paulo seria um pregador da graça, porque tudo que eu prego hoje é o que Paulo pregava. Tá aqui, ó. Paulo, em Atos 26, verso 19. Paulo vai falar para o rei Agripa qual era a mensagem dele. Vamos ver? Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei, primeiramente, aos que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios. Agora vamos ver o que Paulo anunciou para todo mundo? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, produzindo obras dignas de arrependimento. Nossa, Paulo, isso aqui parece até a mensagem de João Batista. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não era João Batista que pregava isso, não? Gente, eu pensei que João Batista era um profeta da lei. E que aquela mensagem ali de João Batista era só para os judeus. Gente, Paulo está falando aqui que pregou isso para os de Damasco, para os de Jerusalém e para o pessoal da Judéia. Ah, tá, poxa, é para os judeus. Não, mas peraí, tá dizendo que ele também pregou isso para os gentios. Como assim, Paulo? Você pregou para os gentios a mensagem de João Batista? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, produzindo frutos dignos de arrependimento. Nunca imaginei que Paulo pregava isso, porque você não lê a Bíblia. Lê a Bíblia, irmãos. É só ler a Bíblia, querido, que você encontra esses textos. Mas não, quero só ficar ouvindo meu pregador favorito. E aqui, querido, eu quero dizer para você, não, se eu sou o seu pregador favorito, não fique só me ouvindo, leia a sua Bíblia. É por isso que eu me preocupo tanto, enquanto eu estou pregando, em falar para você, abre aí a sua Bíblia. Lê aí, vê se eu estou mentindo para você. Lê sua Bíblia. Porque é muito fácil eu pegar um texto aqui que eu quiser, isolar, botar num telão, e aí falar o que eu quiser depois. Você vai reparar que a maioria das minhas mensagens são vários textos para explicar uma coisa. Aí eu vejo gente citar um texto para explicar um monte de coisa. Bota um texto e explica um monte de coisa. Eu prefiro, para explicar uma coisa, mostrar um monte de texto. Porque esse negócio de usar texto isolado, querido, isso é coisa do diabo. Satanás falou para Jesus, pula daqui, porque está escrito. Jesus disse, mas também está escrito. A revelação, ela vem do todo, não de um verso isolado. Não é somente o que está escrito, é o que também está escrito. Então, quando Paulo diz, não, é a bondade que conduz ao arrependimento,
Aí alguém diz, está vendo? Não precisa falar de arrependimento, é só falar da bondade. Aí você pega as pregações de Paulo, e Paulo está deixando claro qual era a mensagem dele. Eu anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia e aos gentios. O que, Paulo, que você anunciou? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Olha, tem até obras aqui na conversa. E aí, me parece que nem Paulo entendeu o que ele estava falando lá em Romanos, porque ele falou uma coisa e agora ele está fazendo outra. Ou será que os homens estão interpretando errado o que Paulo falou? Amados, eu vou terminar essa mensagem contando essa experiência. Eu tinha um grupo aqui em casa e eu pregava para eles. Eu achava que estava pregando o evangelho. E aí eu só falava da graça, do amor, batia na religião, batia no legalismo, e a graça. Uau! E aí eles vibravam, aleluia, glória. E aí eu fiquei um ano pastoreando essas pessoas aqui em casa. E aí eu percebi algo assim estranho, sabe? Uma falta de temor de Deus na vida deles. Uma falta de compromisso, uma falta de disciplina com oração. Sabe, eu percebi assim que eles não estavam meio que não estavam crescendo em santidade, em devoção ao Senhor Jesus. Uma coisa estranha. Mas tá todo mundo pregando isso e tá dando certo. A igreja do irmão lá tá crescendo, a igreja do outro irmão tá crescendo. Deus está abençoando. Não é possível que essa mensagem está errada, está todo mundo sendo abençoado ministerialmente. Aí um dia, eu fiz um jejum de 10 dias. Não foram 10 dias completos. Foram 10 jejuns de 24 horas. Ou seja, eu comia, fazia uma refeição, 24 horas sem comer. Fazia uma refeição, 24 horas sem comer. 10 vezes. Durante esses 10 dias, eu fiquei orando 10 horas por dia em línguas. 10 horas por dia. Mas o que eu queria nesse jejum? Eu queria mais poder na minha vida. Eu queria curar enfermos, expulsar demônio. Eu queria mais poder na minha vida. Mas o que Deus queria? Deus queria que eu me arrependesse da forma como eu estava pregando. E durante esses 10 dias, o Senhor me levou para esses textos e Ele abriu os meus olhos em relação ao desequilíbrio que havia na minha mensagem. Não é que eu estava pregando mentiras, eu estava pregando a verdade. Só que era uma parte da verdade. E eu estava deixando o resto de fora. E uma meia-verdade, uma verdade parcial, ela às vezes é mais perigosa do que uma mentira. Porque, afinal de contas, é a verdade. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Isso era verdade, mas era verdade na boca do diabo. E durante aqueles 10 dias de jejum eu me arrependi. Eu comecei a estudar as cartas de Paulo de novo, os evangelhos. Comecei a estudar Atos dos Apóstolos, ver como era a pregação dos apóstolos, principalmente a pregação de Paulo. Porque eu garanto que se eu estivesse aqui mostrando pregação de Pedro, rapidamente ia vir alguém aqui, não, mas isso aí foi Pedro. Pedro era legalista. Quem pregou a graça foi Paulo. Então eu só mostrei pregações de Paulo, justamente para não ouvir essas coisas. E aí eu comecei, estudei, e orei em línguas e continuei jejuando. E aí o que eu fiz? Comecei a mudar a minha mensagem. Comecei a acrescentar algumas coisas que estavam faltando. E o que aconteceu com aquelas pessoas que congregavam comigo aqui em casa? Foram todas embora. Me abandonaram. E graças a Deus por isso.
Um dia Jesus pregou uma mensagem e a Bíblia disse que os seus discípulos o abandonaram. Jesus virou para os 12 e perguntou assim: aí, vocês também não querem ir junto, não? Às vezes, querido, o maior sinal de que você está acertando é quando as pessoas te abandonam, é quando as pessoas te criticam. Jesus disse: olha, cuidado se as pessoas só falam bem de você. Quem era tratado assim eram os falsos profetas. Agora, se alguém te caluniar, se alguém te perseguir, bem-aventurado você é, porque assim também trataram os profetas que vieram antes de vós. Então não é que ninguém vai me elogiar. Os servos de Deus, os que amam a palavra de Deus, vão me elogiar, com certeza. Agora, os que andam na mentira e odeiam a verdade, esses vão criticar. E eu tenho recebido essas críticas. E aí, Danilo? Tô nem aí. Já faz tempo que eu decidi não me preocupar com o que as pessoas pensam ao meu respeito. Às vezes eu falo algumas coisas lá no grupo e alguém sai logo em seguida. Azar o dele. Quem perde é ele. E eu sei o que eu estou pregando, eu sei de quem eu recebi e eu sei a quem eu tenho que prestar contas. Então eu não prego para agradar pessoas, eu prego para agradar o Senhor. E Paulo disse, se eu tivesse preocupado em agradar os homens, não poderia ser servo de Cristo. Então eu sei que a minha mensagem não agrada todo mundo. Pelo menos não essa, porque tem dias que você vem aqui e eu estou falando de outras coisas. Estou falando das bênçãos de Deus, de como você não precisa se santificar para poder receber as bênçãos de Deus. Eu prego a graça ainda, mas eu prego como Paulo. Ninguém vai querer me falar como que eu tenho que pregar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou pregar a palavra de Deus. E Deus vai me dizer como que eu tenho que pregar. Amém, amados? Então, isso aconteceu há 3 anos atrás. Foi um momento muito difícil, porque eu amava aquelas pessoas. Amo ainda. Convivo com elas, moram aqui, perto de mim. Alguns são até meus amigos até hoje. Alguns até falam, vamos voltar a fazer os cultos. Mas Deus não me deu sinal nenhum em relação a isso. E foi graças a esse momento que eu vim parar aqui na internet. Porque quando aquelas pessoas me abandonaram e pararam de vir aqui em casa, foi que eu comecei a postar minhas mensagens na internet. E hoje Deus está fazendo o que Ele está fazendo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Importante que eu não parei de orar em línguas e Deus não parou de agir. Então, perdi alguns, ganhei milhares. Glória a Deus por isso. Amém? E aí você está conhecendo um pouquinho, né, do trajeto, como que foi antes de surgir esse canal aqui. Então, eu precisei passar por uma situação de arrependimento, de mudança na minha doutrina, no meu ensino, um momento de abandono, e para poder estar aqui hoje diante de vocês, trazendo uma água limpa, água que lava. Tem pessoas que estão sendo transformadas aqui só com essa mensagem. A mensagem correta da palavra de Deus, queridos, ela tem esse poder. Paulo disse, toda escritura inspirada é boa e proveitosa para corrigir, exortar, repreender, ensinar a forma correta de viver, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. Então, a simples pregação saudável das Escrituras, ela já te transforma. Tiago disse, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A simples pregação saudável, ela já tem esse poder de entrar na sua mente e recodificar os seus pensamentos e te fazer pensar da forma correta. E pensamento correto vai produzir um viver correto. Amém, queridos?
Agradeço a você que ficou até agora. Não deixe de se inscrever nesse canal antes de sair, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário. Aqui na descrição do vídeo, como eu sempre anuncio, está aqui o meu WhatsApp para você que quer ser discipulado. Venha ser meu discípulo, venha aprender um pouco mais dessa mensagem. Vou te colocar nos meus grupos. Danilo, quanto custa a mentoria? 0,0. Não custa nada. De graça eu recebi, de graça eu dou. Agora, se você quer ser um ofertante, se você quer abençoar esse ministério com as suas ofertas, o Pix está aqui embaixo. Oferte voluntariamente, que o Espírito Santo te guie. Quer para ofertar, quer para quanto ofertar, ou se também não quiser ofertar, amém. Fique à vontade. Tá bom? Deus te abençoe. Foi um prazer mais uma vez servir vocês na mesa do Senhor. Esse é o meu prazer, servir vocês na mesa do Senhor. Amor perfeito, amor que cura, amor que preenche. Eu não quero um outro amor, eu só quero ser